Olá para você que acompanha SP Rio Mais, tudo bem? Hoje é dia 21 de dezembro de 2022 e a gente começa agora o último podcast Talk Mais do ano. E hoje a gente vai conversar sobre a retrospectiva de 2022, abordar aqui os principais assuntos que marcaram o Vale do Paraíba e as cidades aqui da região. Comentar sobre política, cidades, esporte e também as expectativas para o próximo ano. E para isso, aqui ao meu lado o jornalista José Guilherme Ferreira, na minha frente Elcio Costa e o Dr. Sebastião, que é o nosso colunista, nosso comentarista político. Olá para todos vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Olá para todo mundo. Feliz ano novo, né? Tá quase. Exatamente, o ano quase acabando aí, né? Muitas expectativas para o ano que vem. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Já agradeço também a quem está conectado conosco no Spotify, ouvindo esse podcast, também acompanhando no YouTube, no Facebook. E já convido também a quem está nos ouvindo a acompanhar lá o nosso site sprriomais.com.br e acessar todos os destaques regionais, estaduais e nacionais. Muito bem, apresentando aqui esse programa para quem está nos ouvindo, vai ser dividido em 4 blocos, aproximadamente 15 minutos cada um, e a gente vai dividir por assuntos. Primeiro, falar sobre política, depois cidades, depois esporte, aí entra o Pedro Bavuz, nosso jornalista esportivo aqui para comentar sobre os destaques da região, e por fim, o futuro das cidades. Tem bastante assunto para a gente conversar, eu separei aqui os principais. Lá em janeiro, começando o assunto sobre política, lá em janeiro, a grande notícia foi a saída do prefeito aqui de São José dos Campos, o Felício, do PSDB. Isso aconteceu em 18 de janeiro, ele já estava no partido há 28 anos, muitos anos aí de militância dentro do PSDB. O Felício, que foi secretário de transportes, foi assessor de planejamento de comunicação da prefeitura, foi presidente da Urban também durante o mandato do Eduardo Cury. E aí ele anunciou no dia 18 de janeiro a saída do PSDB, e disse que ações da gestão estadual e partidária resultaram na mudança política. E a partir disso veio toda aquela história que a gente já conhece, depois ele veio para o PSD. Enfim, Zé Guilherme, muitos anos de militância aí do Felício. Pois é, e agora... Surpresa, né? E agora, vice-governador eleito, né? Foi uma trajetória interessante, não deixa de ser interessante, mas ele, pelo caminho, deixou confusões do ponto de vista político, né? Que muita gente agora está tentando resolver, não é isso, Elcio? Olha, eu acho que esse início de janeiro, esse fato de janeiro, ele determinou o principal fato político na cidade esse ano, que foi a mudança de guarida, né, de um grupo político que estava no PSDB. Felício não mudou sozinho, né? Muita gente veio junto com ele. 200 pessoas. E de cargos importantes, como o prefeito Anderson Farias, né, que também acompanhou o Felício nessa mudança. Isso aí deu uma reorganizada, ou segundo alguns, uma desorganizada, né, no quadro político da cidade. Quer dizer, mudou muita coisa no quadro político. Foi uma aposta de risco do Felício, que já vinha sendo gestada em 2021, 2020, e pelo resultado, né, foi diplomado vice-governador essa semana, então o resultado foi positivo. Para ele foi positivo, acredito que uma parte do grupo foi positivo, mas deixa um cenário ainda bastante instável na cidade, pelo menos para as pessoas que ficaram no PSDB. Qual é o futuro do partido? Isso não depende só local, depende do nacional. O doutor Sebastião pode falar também com propriedade, que acompanha aí o PSDB. Sim. O que foi bom para a cidade? Porque muita gente fala assim, Felício no governo agora vai ajudar São José. É isso mesmo? O que acontece na prática é o seguinte, né? O Felício atirou no que viu, né? E acertou o que não viu, né? Porque efetivamente a expectativa qual era? A expectativa dele, eu me lanço governador para passar a ser conhecido, né? Para poder, o que ele dizia sempre é que ele gostaria de mostrar para o Estado o que era feito em São José, como um exemplo de administração pública que pudesse ser copiado, replicado, né? E aí virou vice-governador, né? No meu entender, quer dizer, como foi uma atitude muito drástica, na minha opinião, né? Porque, por exemplo, o Anderson não precisaria ter saído do PSDB. Quando ele saiu, ele entregou a prefeitura
que era do PSDB, gestada há 30, 40 anos, para o Gilberto Kassab, né? Quer dizer, entregou praticamente de mão beijada uma das maiores cidades do país, do estado, pelo menos, né? Então isso criou realmente um trauma muito grande e, como você bem disse, o PSDB em nível nacional, né, e em nível estadual também, porque o Rodrigo Garcia não se sabe o que ele vai fazer da vida também, né? Criou uma instabilidade muito grande para o partido. Sabe-se lá se não criou a morte do PSDB em São José, ou pelo menos do ponto de vista institucional, porque as pessoas do PSDB tradicional envelheceram, né, o gás diminui, né, o pessoal mais novo estava diretamente vinculado à administração municipal e migrou junto com os líderes da prefeitura. Resumindo, para a cidade eu acho que é positivo, né? Mas cria um outro problema que é o seguinte: será que o Felício, com eu vou chamar de ingenuidade, tá? Mas não é ingenuidade, mas com a pureza de fazer, a forma mais pura de fazer política, vai conseguir realmente impor alguma coisa numa máquina administrativa muito grande como é a do Estado de São Paulo? Quer dizer, o futuro vai dizer, né? Espero que sim. Pois é, essa questão da crise do PSDB, inclusive o Felício conversou com a gente já em entrevistas sobre essa crise. Convida quem está nos ouvindo a acompanhar lá no nosso site. Tem uma matéria onde o Felício lista 5 motivos para essa crise. Ele diz que não é só culpa do Dória. Nas palavras dele, ele diz que é uma sequência de erros, né? E em fevereiro, como o Dr. Sebastião disse, o Kassab faz o convite para o Felício no dia 8 de fevereiro. Então, entra aí esse período de pré-candidatura. Ficam uns dias o Felício sem aquele mistério dele dizendo se vai aceitar, se não vai aceitar, que a gente acompanhou, né, Zé? Mistério de polichinelo. Aquela Quando novela. sabe A gente já sabe o resultado, mas fica alimentando A mídia, né? teorias. Alimentando a mídia. E aí no dia 23 de março é a data que o Felício aceita e ele renuncia no dia 1º de abril. Né, e o último feito, vamos dizer assim, do Felício enquanto prefeito foi justamente o anúncio da Cidade Inteligente de São José, né? Foi o último grande evento que a cidade vivenciou com ele. E aí em seguida vem aí a chapa com o Tarcísio, depois de um tempão, né, dessa novela, sem saber se ia ser realmente vice do Tarcísio, se ele ia ser cabeça de chapa. No dia 7 de julho oficializa a chapa com o Tarcísio. A grande questão é que antes do Felício ele chegou a criticar, né, aquela questão do domicílio eleitoral do Tarcísio. Sim. Né? Vocês lembram dessa história, né? Sim. Então foi quando ele virou bolsonarista, é isso? Então, exatamente. É isso? Ele tinha críticas ao Bolsonaro, inclusive, antes, né? Eu acho que mais do que bolsonarista, o Felício é antipetista, né? É o que ele disse pra gente. Mas, obviamente, ele tinha uma tendência favorável ao governo Bolsonaro por ser antipetista. Eu acho que mais que ideológico, foi uma questão de janela de oportunidade, né? Eu não O posso cavalo ir pra cá, passou ali. mas para cá eu posso ir, o cavalo passou encilhado. Então, na realidade, é uma janela de oportunidade. É isso mesmo. Tem um vídeo, vou pedir pra produção colocar depois na edição, pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá nos assistindo pelo YouTube, tem um vídeo, inclusive, do Felício dizendo lá no evento do Bolsonaro aqui em São José, né, chamando Bolsonaro, nosso capitão do povo, tem que continuar. Foi a partir daí, né, que a população e a mídia começou a dizer, né, essa questão do bolsolício, né, que a gente acabou adotando. Pedi para a produção colocar. Presidente, agradecimento você ter escolhido São José para iniciar a caminhada no estado de São Paulo. Presidente, essa é a verdadeira festa da democracia. Democracia se faz com família. Democracia se faz com as pessoas. O Bolsonaro, nosso capitão do povo, deve continuar sua caminhada para transformar o Brasil. Para quem está nos ouvindo no Spotify, escutou aí, né, o áudio do Felício. E aí, continuando aqui a nossa retrospectiva, né, o Felício, durante a entrevista ao portal SP Rio Mais, ele comentou também sobre as críticas que ele fez ao Bolsonaro. Ele disse que as críticas eram porque, abre aspas, ao longo dos primeiros 2 anos, pouco se fez. Né, e como o doutor destacou, que era uma opção para que a gente impeça o PT. Vou pedir para a produção colocar também o vídeo para quem está nos ouvindo no Spotify e no YouTube. Eu vou repetir aquilo que eu disse na Arena. Na Arena eu disse ao Bolsonaro de que ele é a opção para que a gente impeça o PT de assumir
a presidência da República, assim como eu fiz e falei em 2018, Zé. Eu gosto muito de coerência na política. Em 2018 eu declarei o voto sem precisar, ninguém estava me cobrando de eu declarar o voto, não. Votei no Alckmin e depois, 2018, votei no Alckmin e depois votei no Bolsonaro. Declarei minha opção de voto no Bolsonaro. A única diferença agora é que o cenário é polarizado e eu declarei já a minha escolha do voto no Bolsonaro. Só lembrando o seguinte, né? Quando o Felício foi ser vice do Tarcísio, a expectativa minha e de muita gente era que o segundo turno fosse Haddad e o Rodrigo Garcia, né? Até pelo fato do Rodrigo Garcia ser governador e ter a máquina na mão, né? E acabou que o Tarcísio ganhou e ganhou bem, né? É interessante lembrar isso, porque quando o Haddad esteve em São José um pouco antes do primeiro turno, e a expectativa do pessoal do PT, né, os militantes, a organização partidária, ele falou, preferimos Tarcísio no segundo turno ao invés de Rodrigo, porque segundo o PT, né, aquela análise deles, era mais fácil derrotar Tarcísio, quer dizer, totalmente equivocada, né, na prática totalmente equivocada. Muito bem, daí vem a eleição do Felício, né? Como governador, como vice-governador, exatamente. Governador, talvez mais tarde, né? As expectativas que geram aí em torno aí dos bastidores da política, né? E aí, durante uma entrevista ao portal SP Rio Mais, recentemente, se eu não me engano, poucas semanas depois da eleição do Felício, né, Zé? O Felício, ele disse que o governo vai investir forte aí na entrega de obras de infraestrutura na RM Vale, em locais que impactam diretamente a região. Palavras do Felício, né? Vou até pedir para a produção colocar esse trecho aqui na edição. Então, eu não tenho dúvida que o Vale vai ter como retribuição a importância que ele tem para o Estado de São Paulo, em relação a serviços, em relação a geração de emprego, investimentos. Este é o meu foco, o meu objetivo. Vamos trabalhar por todo o Estado, mas a gente tem que ser correto em relação àquilo que o Vale oferece para o Estado e aquilo que ele pode ter de retorno do que ele oferece. Nós vamos fazer isso. Investimento em geração de emprego, investimento em infraestrutura, na segurança pública, com certeza. Dentre aí as obras prometidas pelo Felício, tá aí o compromisso com a segunda fase da linha verde. Ele prometeu a extensão da rodovia Carvalho Pinto até Aparecida, prometeu um novo acesso na subida da Serra do Litoral para motoristas que vêm de São Sebastião e Ilhabela, prometeu a requalificação da Rio Santos, conclusão do Rodoanel Norte em São Paulo e também a criação do Anel Viário Leste em São José. Gera expectativa para a cidade, gente? Vocês acham que a eleição do Felício como vice? Eu acho que a posição do Felício como vice é importante para a cidade e para a região, né? Você tem um interlocutor político, né, com ligação direta com São José, com Joseense, o Vale Paraibano, no Palácio dos Bandeirantes. A questão é, como bem falou o doutor Sebastião, é que precisa ver como é que vai ser na prática a atuação dele. Uma coisa é você ter um cargo, uma mesa, uma sala, secretário. Outra coisa é qual a sua participação no governo. A participação do Felício na campanha foi muito reduzida. Foi bastante reduzida. Tanto que a interlocução com os prefeitos, que muita expectativa que ele viesse a fazer, foi feito por quem assumiu foi o Kassab, Gilberto Kassab. Então, ele teve uma atuação na região, na cidade e na região, mas na campanha, de modo geral, foi bastante reduzida. Como é que isso vai ser no governo? Nós vamos saber a partir de janeiro. Mas esse é o desafio para que ele tenha uma posição um pouco mais objetiva, clara, né, e determinante em determinadas questões. Porque a gente não nega que ele veste a camisa, né? O Felício veste a camisa de São José. Agora preciso saber se ele vai ficar se ele vai ficar no banco ou se ele vai realmente estar jogando, né? Exato. Se ele não vai ser tragado pela máquina, né? Que não é pequena e não é fraca, né? É isso aí. Muito bem, daí no dia 1º de abril, voltando um pouco agora, né, no tempo, né, teve o início da gestão do Anderson Farias, aqui como prefeito, já afiliado ao PSD, no dia 1º de abril, que é exatamente a data em que o Felício renuncia. Então, em seguida vem aí a posse do Anderson, né, e exatamente um mês depois da posse do Anderson, a gente recebeu ele aqui nos estúdios da SP Rio Mais. Ele disse que a gestão dele não vai ter a cara dele, palavras dele, mas que na verdade vai ser uma continuidade
da gestão do Felício, né? Então não vai ser uma gestão Anderson, vai ser uma continuidade da gestão do Felício. E naquela época, no dia 1º de abril, o Anderson ele assumiu com 2 grandes desafios, né? Que era justamente o impasse da licitação do transporte público e também a definição da reforma da Previdência. Vou pedir para a produção colocar o vídeo do Anderson falando sobre as expectativas para a gestão dele lá no começo da gestão dele, no dia 1º de maio. Faz parte de uma certa, vamos dizer assim, normalidade de que quem assume um governo, né, ele tenha que ter a sua cara. Não terá minha cara. Os meus desejos já estão colocados já nos compromissos do Felício, né, ali onde ao lado dele eu pude escrever todo o plano de gestão. Então, o meu maior desejo é concluir, né, que não são fáceis, né, de concluir, são desafios que a cidade tem, desafios que a prefeitura tem, mas é em concluir todo esse plano de gestão. Tudo bem, Zé Guilherme, impasses que continuam em alta aqui na cidade, nessa questão do transporte público da Previdência, né? O transporte público a gente vê que eles não conseguem fazer a licitação como se pretendia, tem empurrado com a barriga, tem ampliado os contratos e assim vai. Eu acho que o doutor Sebastião acompanha muito bem essa questão da... É interessante, inclusive, que a prefeitura acabou de receber prêmios aí a respeito de mobilidade. Até por... Esse mês, inclusive, em dezembro. Primeiro pela linha verde, né, pela VLP, e segundo por essa tentativa, que não tem outra expressão, né, tentativa de implantar um modelo 100% elétrico e um modelo onde você fatia as partes do serviço, né? A prefeitura, a intenção dela é comprar os ônibus, tá certo? Alugar os ônibus para as empresas, tá certo? E a empresa ela só faz a operação, quer dizer, ela contrata o cobrador, se tiver, contrata o motorista, tá certo? E põe o ônibus para rodar. A captação do dinheiro, o controle do caixa todo, seria feito por uma segunda empresa, tá certo? Que acabou assumido pela Urban. Então, fatiando em 3 partes. Isso é uma coisa nova, né? A expectativa da prefeitura é que isso atraísse, inclusive, investimento estrangeiro. Parece que agora estão se movimentando. Mas o grande problema nessa história toda além da mudança do modelo, o fornecimento do equipamento. Você não tem ainda no Brasil uma capacidade de entrega de ônibus elétricos para atender todo mundo. Quer dizer, São Paulo mesmo, a capital, está querendo agora colocar, parece que 200 ou 300 ônibus elétricos numa primeira etapa e também está querendo eletrificar a frota toda num curto espaço de tempo. Além do investimento financeiro que isso representa, tem a questão do fornecimento dos equipamentos. As fábricas, a BioID e parece que a Marco Polo também agora, estão tentando, então, aumentar a produção para tentar atender todo mundo. Então, é complicado. Elcio, a frota é 100% elétrica? Olha, no projeto, na propaganda oficial, sim, né? Na realidade, não, porque tem ônibus que vão rodar, que rodam atualmente e vão continuar rodando, por exemplo, em linhas que são linhas rurais. Então, possivelmente, esses ônibus, essas linhas não sejam atendidas por ônibus elétricos. Acho que São José é uma cidade moderna, dita tendências de crescimento, desenvolvimento e planejamento urbano. Acho que a questão da frota elétrica é uma questão de futuro, acho que tem que apontar para isso. Eu acho que tem se falhado na construção do modelo, né? As licitações que ocorreram, por exemplo, várias deram vazias, várias etapas deram vazias. Talvez o modelo, a construção do modelo não esteja atendendo realmente o que existe, tanto de base de produção como de mercado e as empresas que existem ou que operam no mercado estadual, nacional de transporte público. A gente ouviu muito Itapemirim, né? Nesse ano, né? Verdade. A prefeitura, na verdade, deu sorte, né? Porque ela fez o contrato com a Itapemirim e logo a seguir foi a decretação da falência e tal, e ela conseguiu. Queria usar esse exemplo da Itapemirim para lembrar uma coisa, só interrompê-lo, a questão que o Matheus falou, né? Quando o Anderson assumiu. Quando o Felício foi sair, né? Ele antecipou, ele acelerou vários projetos, né?
inclusive acelerou essa concessão, e essa questão da Itapemirim entrou meio assim no roldão para tentar acelerar e fazer um desfecho rápido da concessão. Realmente a prefeitura ela insistiu durante um certo tempo com a Itapemirim, apesar de vários alertas feitos pela imprensa, feitos pelo sindicato dos motoristas, etc., que a Itapemirim estava num processo de falência. Ela insistiu, mas acabou dando tempo de consertar a bobagem que estava sendo feita. Mas alguns projetos, a própria Linha Verde, a reforma do centro da cidade, vários projetos foram antecipados para que desse tempo para o Felício, pelo menos anunciá-lo, né, fazer um volume bacana para falar, olha, São José é um modelo de gestão. São José realmente vitrine, é um modelo de gestão. Felício saiu para governador, porque ninguém pode sair para vice, né? Mas ele saiu para governador e conseguiu realmente uma posição importantíssima na carreira dele e acho que para a cidade também. Agora, deixa o Anderson com umas heranças aí para resolver. Transporte é uma delas? É uma delas, sabe? Mas também tem outras coisas, né? Comprometimento, dívida deixada na gestão. O dinheiro do Instituto A dívida do IPSEM, né? Então, a dívida do IPSEM, né? Então, na realidade, o Anderson ganhou vamos dizer assim, um grande presente, né? Que foi a prefeitura. Ele detém hoje a caneta, senta lá no gabinete principal do 7º andar, mas também ganhou vários desafios. Aí eu acho que ele está sendo político quando fala que a gestão vai ser a cara do Felício e não a dele, mas ele precisa assumir porque o abacaxi, quem vai descascar, daqui a 2 anos, inclusive, na campanha eleitoral, vai ser ele. Muito bem, será que o Bolsonaro foi político também, Elcio, quando ele visitou Aparecida? Esse é o próximo assunto que eu quero falar aqui, né, indo um pouquinho mais para frente, no dia 12 de outubro, né, dia da padroeira do Brasil, aí segundo a tradição católica, falando agora sobre eleições nacionais, mas que ainda assim impactam aqui a nossa região. O Bolsonaro visitou lá Aparecida e naquela ocasião apoiadores do presidente xingaram a imprensa, né, xingaram profissionais da Vanguarda, do SBT, da UOL e inclusive da TV Aparecida. Essas cenas foram flagradas ao vivo, tem tudo registrado na internet, né, apoiadores que vestiam ali as cores verde e amarela, né, que na época foi que ainda é, aliás, muito ligado ao presidente Bolsonaro. E durante a celebração da principal missa lá na Basília pela manhã, o arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Brandes, ele chegou a afirmar que era preciso combater o dragão do ódio e da mentira. Ele não citou Bolsonaro, né, Bolsonaro não estava presente nesse momento, mas por muitos críticos aí, comentaristas políticos da época, atribuíram essa fala do bispo ao Bolsonaro, porque no ano passado o bispo já havia dito que pátria amada não pode ser pátria armada. Então muitas pessoas relacionaram essa fala com o Bolsonaro. Ele não citou o Bolsonaro, mas muitas pessoas relacionaram. Você acha que a visita de Bolsonaro foi política, Elcio? Olha, 100% política. Ele era candidato à reeleição, né? 12 de outubro, né? No meio do primeiro, do segundo turno. Poucos dias, né? Então, mas isso faz parte. Ele não foi o primeiro candidato a visitar Aparecida em campanha e não vai ser o último. A Simone Tebet também visitou, né? Sim, mas é natural, né? Por exemplo, vários políticos têm esse costume. Bolsonaro foi uma visita assim... Ele não tem extemporânea, né? Obrigado pelo socorro na palavra. Mas é 100% política. Mas mais importante que xingar a imprensa, porque isso nós já estamos acostumados, né? Então, mas pele dura, né? Pele dura, né? Houve xingaram até o bispo, o arcebispo de Aparecida e outros padres, etc., quando alguns religiosos tentaram conter, né, a multidão que com seus gritos, slogans de campanha e tal, eles foram ofendidos. Eu acho que a grande conquista que nós podemos ter depois, passada a eleição, 2023, é a pacificação do debate político. Vai voltar a ser tranquilo? Acho que não. Mas pelo menos não vai ser assim tão injetado, com sangue tanto nos olhos. Tão intolerante, né? Intolerante. Porque acho que a criação de consensos é a arte da política. Lógico. O enfrentamento não é positivo se ele for feito 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se a gente conseguir ter um país mais pacificado a partir de 2023, acho que é a grande conquista das eleições desse ano. Agora, tem uma coisa que eu não entendo muito nessa história aí da visita Aparecida, é o seguinte: quem foi o marqueteiro que aconselhou ele a fazer isso? Porque foi uma antipropaganda total para ele, né? Porque, na minha opinião, só tem um político
que pode ir a Aparecida e ninguém vai falar nada, porque ele é devoto da Nossa Senhora, a esposa é devota e ele frequenta Aparecida, que é o Geraldo Alckmin. O resto, tudo é encenação. Essa que é a grande verdade, né? Muito bem. E daí, passando aqui um pouco mais para frente, o Bolsonaro não vence as eleições, né? O Lula do PT ganha a presidência, mas falando aqui da nossa região, eu queria falar sobre os deputados regionais que foram eleitos, porque a gente teve um número muito grande de candidatos de São José, de Taubaté, também de outras cidades aqui, mas principalmente São José, e o Vale só conseguiu eleger 3, né? Que é a Letícia Aguiar, para deputada estadual do PP, ela recebeu 68,5 mil votos. O Dr. Elton, que era vereador daqui de São José dos Campos, eleito deputado estadual pelo PSC, com 46 mil votos. E o Milton Vieira, que tem o domicílio eleitoral dele aqui em São José dos Campos, a gente coloca ele nessa lista por conta do domicílio eleitoral, mas que ele nunca teve uma atuação voltada aqui para a região. Ele foi reeleito deputado federal pelo Republicanos com 98 mil votos. E ficaram de fora 2 grandes nomes aqui da região, um deles, o medalhão Eduardo Cury, do PSDB, que teve 92 mil votos, não conseguiu se reeleger para federal, e o Sérgio Vitor, do Novo, que teve 41 mil votos, mais do que ele teve em 2018, mas que não conseguiu se reeleger aí devido ao coeficiente eleitoral, enfim. Continuamos subrepresentados, né? É lamentável porque uma região que tem 2 milhões de habitantes não poderia eleger 3 deputados federais, 4 ou 5 estaduais, e não consegue. Isso aí só vai mudar quando a gente tiver o voto distrital, né? Porque realmente, você não deve ter levantado aí, mas a gente sabe que são milhares de votos de estrangeiros que vêm pegar seus votos aqui no Vale e não sabe nem onde fica Paraibuna, né? Então é complicadíssimo. Enquanto não mudar o sistema eleitoral, vamos ficar assim. E lembrando, né, Elcio, que a ACI, Associação Comercial e Industrial, o Vale, a Band, fizeram uma campanha, né, para Voto que Vale, o né? Voto que Vale, né? Olha, a questão é chegar ao eleitor, sensibilizar o eleitor, né? E a campanha foi feita muito em redes sociais, WhatsApp, etc. Isso não sensibilizou o eleitor. Mas a necessidade de ter uma bancada regional é flagrante, né? E nós perdemos 2 deputados que são deputados extremamente ativos, né? Eduardo Cury, como federal, é um deputado representativo, ele leva as demandas da região, da cidade para Brasília, ele é importante, como o Sérgio Vitor também era. Parabéns, né, aos eleitos, né? Foram também diplomados agora na segunda-feira, a Letícia, o Dr. Elton e o Milton. O Milton tem tido uma atuação mais local, é preciso a gente acho que quebrar um pouco esse estigma que ele é um estrangeiro, né? Ele tem tido uma atuação mais local, tanto na região como na cidade. Mas eu acho que nós perdemos oportunidades, né? Cidades, por exemplo, como Taubaté, a região do Vale Histórico, Guará, por exemplo, o Litoral Norte, deveriam ter representantes na Assembleia Legislativa e até na Câmara Federal. É mais uma oportunidade que a gente deixa de ter representantes. Isso aí é emenda, recursos para a região e investimento. Você citou, por exemplo, um monte de projetos aí que o Felício falou que para o governo. Se não tiver força política e pressão política, não sai. E antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria destacar 2 personalidades aqui da região que estão na equipe de transição do governo federal, que inclusive foram candidatos nas eleições desse ano, mas que não ganharam, que é o Ricardo Galvão, né, que foi presidente do INPE aqui de São José, ele teve repercussão na mídia, né? Diretor-geral do INPE. Exatamente. Ele teve repercussão na mídia lá em 2019, com toda aquela história, né, que veio do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do general Heleno, sobre a inconfiabilidade das pesquisas do INPE. Ricardo Galvão, que teve 40 mil votos, não se elegeu. E a Lorene, de Taubaté, que também já foi candidata a prefeita lá na cidade, teve 29 mil votos, também não conseguiu se eleger, mas está na equipe de transição do governo federal, né, Elcio? Olha, eu acho que tem muita gente boa, não sei se citou 2 nomes, mas existem outros também, tanto no nível federal como estadual, tem muita gente boa da região participando dessa transição, né? E acho que a região é muito importante, ela tem gente qualificada, cérebros, produz muita gente qualificada, e acho que isso é importante. Projetos da região estão sendo levados, por exemplo, para o governo do estado,
né, para serem discutidos como é que isso se aplica de uma forma mais macro, né? São José, por exemplo, é um exemplo na área de segurança pública, né? A formação do São José Unida, se não me engano, né, que é juntando todo mundo para discutir os problemas, investimento muito pesado em tecnologia, é um modelo que pode ser adotado. As câmeras, né, na área de segurança pública e outros modelos. Acho que isso é importante e é importante a gente aumentar a representatividade. Já que não tem deputado, pelo menos que tenha gente competente nossa nas esferas de governo. Muito bem, para quem está nos acompanhando no YouTube, eu vou chamar o intervalo. Na sequência a gente fala sobre cidades, São José, Taubaté e também Litoral Norte.